Novembro 14, Hebreus 10, de 19 a 39. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, o santuário, onde ficava Shekinah, a presença de Deus, o paraíso, o reino de Deus, porque ele acabou com aquele véu que separava a presença de Deus de nós. E abriu o caminho, o véu se rasgou de cima a baixo quando ele morreu, abrindo caminho a todos que aceitam a Jesus como Messias, à presença de Deus. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho vivo e novo. Caminho vivo, sem cortina, sem nada, o sangue dele, ele. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. O corpo lavado com água pura é o batismo e imersão, tahará, purificação, é o corpo todo, tá? Batismo no grego é imersão, é corpo todo que tem que ser lavado. A cerimônia de purificação no judaísmo é o corpo todo, não é só gotinhas não, tá bom? Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros a fim de nos ajudarmos e de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando, o dia do Senhor. Isso antigamente como hoje. Muita gente diz, não precisa ir para a igreja não. Olha só, é importante que a gente se una uns com os outros, para nos animarmos uns aos outros. Pois se continuarmos a pecar de propósito, quer dizer, viver a vida pecando, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá. Medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés, a Torá, é condenado sem dó à morte e, se for julgado culpado, depois de ouvido o testemunho de 2 testemunhas, pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? Se com a lei de Moisés a pessoa era condenada se tivesse testemunho de 2 pessoas, quanto mais agora essa nova aliança feita com o sangue do Filho de Deus. O que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito do Deus que o ama? Imagine como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Pois sabemos quem foi que disse, eu me vingarei, eu acertarei contas com ele. E quem também disse, o Senhor julgará seu povo. Que coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Que Deus diz, minha recompensa, minha é a vingança. Por isso que a gente tem que deixar por conta dele, entregar para ele. Senhor, está entregue. Lembrem do que aconteceu no passado. Naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Alguns foram insultados e maltratados publicamente. E em outras ocasiões vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros? E quando tudo o que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria? Que sabiam que possuíam uma coisa muito melhor que dura para sempre. Tiravam todos os bens deles, hein? Perseguiam eles, tiravam tudo. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Lembrando que Abraão esperou 25 anos para ter Isaac. Ele foi chamado com 75, Isaac nasceu quando ele tinha 100.
25 anos. Então, olha só o que está falando. Vocês precisam ter paciência, a paciência de Abraão, para poder fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é sempre contrária àquilo que está dominando no mundo. Então, se você quer fazer a vontade de Deus, você vai contra os interesses do mundo. E tem muita consequência ruim. Então, você tem que ter paciência para fazer a vontade de Deus e esperar a recompensa. Portanto, não percam a coragem, porque ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete, pois como Ele diz nas Sagradas Escrituras, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, um poucochito, e virá aquele que tem de vir, Ele não vai demorar. Então, todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei com ela. Abacuque 2, 3, 4. O justo viverá da fé. Pois nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos.